Galerinha, a história começa com a duquesa Ana falando em pensamento, que no início ela só queria ser amada por qualquer pessoa, mesmo que fosse por gratidão, pelo menos isso foi o que ela tinha pensado. Ela então, enquanto beija seu amado, ela pergunta onde ele está indo. Além disso, ela pede para que seu amado não a abandone. O duque então, enquanto segura sua amada nos braços, com um olhar carinhoso ele fala que ele jamais abandonaria a sua amada. Ele ainda fala que ele estava apenas indo buscar um suéter para sua amada, pois está ficando muito frio. Além disso, ainda sendo romântico, enquanto cheira os cabelos de sua amada, ele fala que já ordenou que o café da manhã fosse levado para ela na cama. Ele então termina falando que sua amada deve estar com frio e por isso ela deveria ficar ali, enquanto ele fosse buscar o agasalho. Mas já que ela não quer que ele saia do quarto, ele então terá que esquentá-la de outra maneira. Ele então abraça sua amada e fala que agora ele vai deixá-la bem quentinha. A condessa Ana então fica muito vermelha. E enquanto o duque se aproxima dos seus lábios, ela fala que agora ele vai esquentá-la de uma maneira maravilhosa. Enquanto beija o seu amado duque, a condessa Ana fala que no passado ela desejava ser uma heroína amada, porém ela ser completamente apaixonada pelo duque mais odiado daquele mundo. Isso sim foi algo totalmente inesperado e ofegante. Após isso ela se lembra de seu passado antes dela reencarnar naquele mundo e ficar totalmente apaixonada pelo duque. Ela então se lembra de sua vida no Japão. Durante o seu trabalho, uma funcionária com um olhar surpreso pergunta se a secretária Anne poderia mesmo assumir o seu trabalho e entregar todos os documentos ao chefe. A secretária Anne então fala que é claro que ela pode ajudar uma companheira. Enquanto fala, um grupo de funcionários aparece e pergunta se a loirinha já terminou o seu trabalho. Além disso, eles falam que irão sair para comemorar. A linda loirinha então fala que a secretária Anne assumiu seu trabalho e que seus amigos devem esperar, pois ela irá junto com eles. Após isso, sozinha no escritório, a secretária Anne fala que ela deve sempre sorrir para todos e ser sempre uma pessoa que ajude os outros, pois esse é o seu papel naquele mundo cruel. Ela ainda fala que sempre soube que todos usavam ela. Porém, ela prefere isso do que fazer todos a odiarem. Após isso, se passam várias horas. E faltando 2 minutos para as 9 horas da noite, chega uma notificação em seu celular, avisando que o seu jogo favorito recarregou todas as suas vidas. Ela então pega o seu telefone e fala que seu jogo de otome favorito é o Casamento Celestial. A história desse jogo é sobre uma heroína que ganha poderes mágicos e salva o mundo, superando seus rivais. Além disso, essa heroína também é amada pelo príncipe e por todos os cavaleiros. E durante toda a história, ela é sempre protegida por algum cavaleiro que a ama. Enquanto termina de ler a história, a secretária Anne fala que aquela história é muito conveniente. Porém, esse tipo de amor parece ser tão gostoso e quentinho. Enquanto caminha para sua casa, ela termina se perguntando se algum dia ela também será igual a essa heroína, e será feliz sendo amada por alguém carinhoso. Enquanto fala, um caminhão aparece e a acaba atropelando ela. Enquanto está caída no chão, ela fala que ela pensou mesmo que seria feliz, porém no fim ela irá morrer. Então, sentindo sua vida indo embora, ela suplicando fala que ela não quer morrer assim, sem nunca ter sido amada por ninguém. Após isso ela aparece correndo em um lugar muito lindo. Ela então se pergunta por que ela está correndo. Além disso, ela fala que correr com um vestido é algo muito desconfortável. Enquanto corre, ela fala que conhece aquele lugar. Ao norte fica a árvore sagrada do mundo, que alcança os céus. Ela então quase termina falando que aquele mundo só pode ser o mundo de seu jogo favorito. Porém, antes que termine de falar, alguém a puxa e a atravessa com uma espada. Enquanto se vira sentindo muita dor, ela pergunta quem a esfaqueou. Ela então termina de se virar e percebe que foi o príncipe herdeiro. O príncipe Klaus então, com um sorriso cruel, fala que ele finalmente conseguiu destruir a vilã que tanto ameaçava seu reino. A cruel feiticeira negra que ameaça a vida pacífica de todos no reino com sua linda magia, a cruel condessa Ana. A linda condessa então escuta tudo que o príncipe falou, e se pergunta se aquele lugar é mesmo o mundo do seu jogo favorito, o mundo de Tinária. Enquanto está caída no chão, ela fala que a condessa Ana é a vilã de seu jogo, e em todas as rotas de romance, ela sempre morre. Além disso, ainda em pensamento, ela se pergunta por que ela está no corpo da vilã. Ela então termina novamente falando que não quer morrer sem nunca ter experimentado a sensação de ser amada. Enquanto fala, ela se lembra que com sua morte, a heroína termina sua história romântica se casando com o príncipe Klaus, e ela é apenas esquecida. Ela então novamente no seu último suspiro, fala que ela não pode morrer sem ter sido amada por ninguém. Enquanto fala, um sistema mágico informa que uma nova vida para a condessa Ana foi desbloqueada.
Após isso, a condessa Ana acorda em uma cama muito linda. Uma empregada então aparece e fala que o seu pai está exigindo a presença da condessa no escritório. A condessa então fala para sua empregada que ela irá apenas se arrumar e já irá para o escritório. Enquanto se arruma e sua empregada fecha o seu vestido, em pensamento ela se pergunta o que está acontecendo, pois pelo que ela se lembra a condessa já tinha sido morta. Ela termina de se arrumar e vai até o escritório. Chegando no local, o conde Newman, com os olhos cheios de raiva, pergunta o que sua filha estava fazendo, pois ela já está muito atrasada. A condessa Ana então fica muito surpresa, e em pensamento, ela fala que aquele é o conde Newman, o pai da condessa Ana. Além disso, ela fala que no jogo, ele nunca foi mostrado. Porém, do jeito cruel que ele era citado, ele seria de alguém igualzinho àquele homem. O conde Newman, então irritado, fala que sua filha deve comparecer imediatamente sempre que ele chamar. Além disso, ele ordena que sua filha assine todos aqueles documentos e entregue tudo ao mordomo. Ele então termina falando que na próxima vez que ele mandar a empregada chamá-la, é bom que para o seu próprio bem ela não faça ele esperar novamente. A condessa Ana então lê os papéis e pergunta que documentos são aqueles. Seu pai então fala que aquilo é a sua inscrição para o Festival Celestial. A condessa Ana então escuta tudo, e com um olhar assustado ela fala em pensamento que o Festival Celestial é uma festa que acontece a cada 300 anos. Além disso, ela fala que foi nesse festival que a heroína Florência foi escolhida como a donzela da lua. E esse festival é, na verdade, a cena de abertura do seu jogo favorito. Após isso, seu pai, ainda muito irritado, fala que sua filha não deve se preocupar, pois ele já pagou ao chanceler e também à igreja que irá revelar a escolhida para ser a donzela da lua. A condessa Ana, então suspirando, fala que seu pai está querendo dizer que ele subornou todos. Ela, então muito triste, tenta falar que não concorda com isso. Porém, antes que ela termine de falar, seu pai joga a taça de vinho no chão, e com um olhar cruel, ele fala que sua filha não tem o direito de desistir. Além disso, ele fala que sua filha não deve pensar em nada, ela deve apenas obedecer e fazer tudo o que ele manda. Afinal, ela é a filha do prestigiado conde Newman, e por isso, sob nenhuma circunstância, ela deve ser inferior a qualquer outra mulher daquele reino. Ele então, com um olhar ainda mais cruel, fala que se sua filha não quiser se arrepender, é bom que ela consiga o título de donzela da lua. A condessa Ana então escuta tudo e se despede de seu pai. De volta ao seu quarto, enquanto está sozinha em pensamento, ela fala que seu pai é mesmo um homem egoísta. E mesmo que ele diga isso, além dela não querer ser a donzela, mesmo que essa fosse sua vontade, isso seria impossível, pois será Florência que será escolhida como a donzela da lua, pois é assim que ocorre na história original. Além disso, na história do jogo, antes da Florência se tornar a donzela da lua, a condessa Ana, que era a vilã da história, fala que ela jamais iria deixar uma caipira atrapalhar seus planos. Enquanto pensa, ela fala que no seu mundo, enquanto ela lia a história, ela sempre pensou que a condessa era uma mulher arrogante. Pois como o conde Newman era um homem poderoso, arrogante e temido por todos no império, ela pensou que sua filha também seria uma pessoa cruel. Porém, mesmo seu pai subornando todos os líderes, a sua filha ainda não foi escolhida para ser a donzela. Afinal, a filha de um homem cruel jamais poderia superar a heroína. E no fim não importava a rota de com quem a heroína iria terminar, pois em todas as rotas a vilã acabava sempre sendo morta pelos cavalheiros que amavam a heroína. Após isso, suspirando de tristeza, ela fala que o mundo do jogo que ela tanto ama sempre foi muito duro e cruel com a condessa Ana. E enquanto ela era apenas uma leitora, ela nunca percebeu como aquele mundo era cruel. Além disso, ela se lembra das ordens de seu pai, e fala que tanto ela no seu antigo mundo quanto agora que ela reencarnou na antiga condessa Ana, ela também sempre obedeceu às ordens de todos, sempre tentando tolerar tudo que as pessoas falavam da melhor maneira possível. Porém, ela se pergunta se seguir tudo o que dizem realmente vale a pena. Afinal, naquele mundo, a antiga condessa seguiu as ordens de todos, e acabou sendo morta pelos heróis. Ela então, com um olhar afiado, termina falando que ela cansou de obedecer tudo que todos falam. E mesmo que pareça algo egoísta, a partir de agora ela irá mudar essa história. Irá viver apenas para que ela possa realmente ser feliz. Após isso se passam 2 dias, e enquanto se prepara para o Festival Celestial, em pensamento ela fala que na capital de Meria, a Cidade da Luz, é abençoada com a sagrada Árvore da Luz. Ela ainda fala que uma vez a cada 300 anos, a árvore sagrada escolhe uma donzela especial, e essa donzela é conhecida como a Donzela da Lua. E após ser escolhida, a donzela e a árvore sagrada ficam sincronizadas, e a árvore concede um desejo à heroína que tiver o coração mais lindo e puro.
Porém ela concede apenas um único desejo, e esse desejo não deve conter maldades nem ambição. Após isso se passam algumas horas. Enquanto passeia pelo festival celestial, a Condessa Anne fala que será naquele festival que a heroína Florência será escolhida como a donzela da lua. Além disso, com um olhar sério, ela fala que de agora em diante ela irá destruir o roteiro original, e irá mudar o seu destino, que seria o de ser a vilã daquela história. Enquanto passeia, uma camponesa olha como a Condessa está linda, e fala para o seu marido que a filha do Conde Newman está ali no festival celestial. O seu marido então escuta tudo, e com medo ele pega sua mulher pelo braço, e fala que sua esposa deve evitar olhar para aquela mulher. E também deve evitar de conversar com ela, pois aquela é a filha do cruel Conde Newman, e nada de bom acontecerá se ela tentar conversar com aquela mulher. A Condessa Anna então vê todos falando mal dela, e com um olhar triste, em pensamento ela fala que todos eles falam tudo aquilo só de olharem para ela. E o motivo disso é porque todos têm medo da família Newman. Afinal, o Conde Newman subornou a igreja, e ele é conhecido por usar qualquer meio para esmagar todos aqueles que ele não goste. Após isso ela se lembra da ordem de seu pai sobre ela ter que ser a donzela escolhida, e em pensamento, ela fala que ela jamais irá ser escolhida, pois ela rasgou os documentos de sua inscrição, e o suborno de seu pai terá sido em vão. E agora será Florência que será escolhida como a donzela da lua. E ela agora deve focar apenas em apagar a sua imagem de vilã daquela história. Após isso um guarda imperial aparece, e fala que o festival celestial está prestes a começar, e que todas as candidatas à donzela da lua devem se reunirem na praça da cidade. A Condessa Anne escuta tudo, e muito feliz ela fala que em breve ela irá conhecer a heroína. Além disso ela fala que na história original do jogo, a antiga Condessa age de forma arrogante, e é nesse exato ponto que ela se torna a vilã da história. Além disso ela fala que no jogo a antiga Condessa diz que será escolhida, e que uma caipira como a Florência não tinha lugar naquele festival. Ela então termina falando que, parando para pensar, foi o seu pai que pagou os nobres e subornou eles para que ela fosse ao festival, e a antiga Condessa só falou daquele jeito porque achava que iria ser a escolhida, e no fim ter fracassado deve ter sido algo humilhante para ela. Enquanto fala, uma linda camponesa acaba esbarrando nela, e sendo curiosa a Condessa se vira, e vê que quem esbarrou nela foi a heroína Florência, que é simplesmente a protagonista do jogo original. Ela então fica muito vermelha, e em pensamento, ela fala que seu coração não irá aguentar, pois a heroína é ainda mais fofinha do que ela tinha imaginado. Além disso ela fala que agora deve se acalmar, e tentar causar uma boa impressão para sua amada heroína, pois a Florência é alguém muito importante nesse mundo. Ela ainda fala que com seu jeitinho carinhoso e fofo, a heroína é amada e admirada por todos naquele mundo. E bem diferente dela, a antiga Condessa é odiada e desprezada por todos. Após isso a heroína Florência pergunta se a Condessa também é uma das candidatas ao título de donzela da lua. Além disso ela fala que se a Condessa também for candidata, ela gostaria de saber se a Condessa não iria junto com ela até a praça. A Condessa Anna então fala que ela não está participando do festival para ser a donzela da lua. A heroína Florência então fica muito triste, e fala que isso é mesmo uma pena. A Condessa Anna então com um sorriso feliz, fala que se não for incomodar a Florência, ela pode acompanhá-la até a praça e apoiá-la, torcendo para ela ser a escolhida. Enquanto conversam, uma criança aparece correndo, e sem querer suja o vestido da Condessa com suco. Após isso todos veem que a criança sujou o vestido logo da filha do Conde Newman, e ficam com muito medo. O garotinho então olha para a Condessa Anna, e vendo ela com um olhar cruel, ele fica com muito medo, e pede perdão por ter sujado seu vestido. Após isso a mãe do garotinho aparece, e implora que a Condessa perdoe seu filho. Além disso ela fala que se a Condessa não puder perdoá-lo, então ela implora que a Condessa castigue ela no lugar de seu filho. A Condessa Anna então escuta tudo, e em pensamento, ela fala que essa sempre foi a vida da antiga Condessa. Ela era temida e odiada por todos, e não era amada por ninguém. Porém essa era a antiga Condessa, e isso era o seu antigo passado, pois agora que ela reencarnou ela irá mudar sua história, e deixará de ser a vilã que está destinada a ser. Após isso a Condessa Anna se ajoelha, e com um sorriso ela pergunta se o garotinho se machucou com a queda. Além disso ela fala que ele não deve se preocupar apenas por ter sujado seu vestido, pois aquilo é só uma roupa comum. Ela então termina falando que como o garotinho ficou sem suco, ele não precisa ficar triste, pois ela irá comprar outro suco para ele. Enquanto fala, todos veem a Condessa sendo carinhosa e ficam muito surpresos. A heroína então se aproxima, e fala que a Condessa é uma mulher muito gentil e carinhosa. A Condessa então fica muito vermelha,
e fala que a heroína não precisa exagerar, afinal ela está apenas agindo normalmente. Enquanto conversam, um homem aparece e pergunta por que toda aquela confusão. Os camponeses então olham o rapaz, e falam que aquele é o príncipe Klaus. A condessa então se vira e percebe que aquele é o homem que irá se apaixonar pela heroína Florência, e também o homem que irá matá-la. Ela então fala que na história original ele é apenas um homem lindo e popular, porém para a antiga condessa, ele não é nada mais do que um prenúncio da destruição. Após isso o príncipe Klaus percebe que a condessa está com um olhar sério, e sendo cruel ele pergunta por que a condessa está com aquele olhar sombrio. Além disso ele pergunta se por acaso tem algo que ela não quer que ele descubra. Ele então aponta para uma camponesa, e fala que parece que a condessa estava maltratando e assediando uma simples senhora e uma criança. Ele então, sendo ainda mais cruel, termina falando que provocar essas confusões em um festival tão especial é lamentável. E usar o poder de seu pai para humilhar os mais fracos é horrível, e parece que no final a condessa não passa de uma mulherzinha vulgar. A condessa então escuta tudo, e com um olhar surpreso ela fala em pensamento, que ela conhece aquela frase do príncipe. Ela então fala que ela é a primeira frase que o príncipe fala para a condessa no jogo. Além disso, ficando muito triste, a condessa fala que parece que não importa o que ela tente fazer, pois é impossível ela mudar a história, e tudo tem que ser igual à história original. Ela então termina falando que parece que seja na história ou naquele mundo, aquele homem é mesmo uma maldição para sua vida. Enquanto pensa, a heroína Florência aparece e com um olhar sério, ela fala que isso tudo é um grande mal-entendido do príncipe. Ela então defende a condessa, e fala que a condessa estava apenas ajudando aquela criança. Além disso ela fala que a condessa é uma mulher incrível, e ela também é muito gentil e carinhosa. O príncipe então escuta tudo e fica sem palavras. Após isso alguns camponeses aparecem, e falam que de fato a condessa Ana estava só ajudando aquela criança, e que todos os camponeses viram como a condessa estava sendo carinhosa. A condessa Ana então vê que todos defenderam ela, e com um olhar alegre, ela fala que finalmente ela conseguiu mudar algo que acontece na história original. E se ela conseguiu mudar isso, então com certeza ela irá conseguir mudar o seu destino, e o seu futuro também. Ela então se lembra que a heroína Florência a ajudou. E com um sorriso feliz ela fala que seu coração está muito acelerado de felicidade, pois naquele mundo a heroína Florência é ainda mais carinhosa, e isso deixa ela muito feliz. Após isso o príncipe Klaus, com um olhar sério, pergunta quem seria aquela linda dama que protegeu a condessa. A linda camponesa então pede perdão pelos seus modos, e fala que ela se chama Florência. O príncipe Klaus então, com seu coração acelerado, fala que se a camponesa for inscrita no festival, então ela deve se apressar e ir até a praça. Após isso a condessa Ana vê um medidor de amor, e se pergunta o que é aquilo. Após pensar bastante, ela fala que aquilo que ela viu é um medidor de favorabilidade de amor entre ele e a heroína. Ela então percebe que o medidor de amor do príncipe Klaus caiu de repente, e se pergunta o que aconteceu para o medidor chegar a zero. Enquanto pensa, o príncipe Klaus, com um olhar sério, pergunta o que a condessa está fazendo ali no festival. Enquanto ele fala, a condessa Ana percebe que aquele medidor é o medidor do quanto o príncipe gosta dela. Ela então, vendo o medidor no negativo, fala em pensamento, que parece que o príncipe realmente a odeia. Enquanto pensa, a heroína pega em seus braços, e fala para o príncipe que a condessa está ali no festival apenas para torcer por ela. Afinal ela é uma amiga muito especial. A condessa Ana então vê a heroína Florência chamando ela de amiga e fica muito vermelha. Ela então, em pensamento, fala que no seu antigo mundo era impossível fazer amigos. Além disso ela fala que quando ela reencarnou naquele mundo como uma vilã, ela ficou desesperada, e pensou que seu destino era mesmo não ser amada. Porém naquele mundo maravilhoso, o mundo do seu jogo favorito, ali ela conseguiu uma amiga. Após isso, enquanto vê sua amiga sendo escolhida como a donzela da lua, a condessa Ana, com um sorriso feliz, fala que agora ela irá se livrar de seu papel de vilã, e fará de tudo para sobreviver e buscar sua própria felicidade. Enquanto isso, durante a celebração da escolhida, o príncipe Klaus não tira os olhos da condessa Ana. Ele então, em pensamento, fala que ele não irá desistir até mostrar a todos as verdadeiras intenções da maldita condessa. Além disso, sentindo um ódio destruidor pela condessa, ele termina falando que a linda Florência que foi escolhida como a donzela da lua, é somente sua, e só ele pode protegê-la.